Chega mais nação, mais um vídeo aqui trazendo os detalhes da mídia rival, falando tudo sobre a decisão favorável de Bruno Henrique do Flamengo, onde ele vai pegar 12 jogos de suspensão e 60 mil de multa. Lembrando que o Flamengo vai recorrer da decisão. Os palmeirenses aí, Neto e Tadeu, os créditos na descrição para opinar pouco e deixa o palmeirense falar, trazem alguns detalhes e também o que é que a mídia, o que é que a massa está falando sobre essa decisão. Dito isso, vamos para o vídeo. Uma grande repercussão está tomando conta da web, das mídias sociais, porque acabou de sair ali, né, alguns minutos, algumas horas já, o veredito do Bruno Henrique sobre o seu processo de acusação e condenação na esfera esportiva. O atleta passou nessa quinta-feira. O Bruno Henrique ele foi condenado a uma suspensão de 12 jogos e a uma multa de 60 mil reais pela acusação de manipulação. Com tudo aquilo que aconteceu, né? Aquela história lá que todos nós já sabemos. E aí, cabe recurso. Outra informação importante também, eu acho que é muito relevante, é que essa condenação ela envolve apenas partidas organizadas pela CBF. Ou seja, então essa condenação estaria valendo para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Competições da Conmebol, por exemplo, Conmebol Libertadores, não vale. O atleta ele pode atuar. Se o Flamengo quiser falar assim, ele vai cumprir os 12 jogos, mas vai cumprir ali no Campeonato Brasileiro e ele vai continuar sendo escalado normalmente para a Copa Libertadores. Vida que segue. Ele pode continuar sendo convocado, né, escalado para a Libertadores. E uma grande revolta tomou conta nas redes sociais, principalmente por torcedores rivais. Vamos dar uma lidinha aqui, um pouco, na reação, tá bom? Da galera. Vamos ver, o pessoal, cara, tá revoltado, viu? Bem, esse daqui pra mim, ele utilizou um argumento totalmente incoerente. Viva a impunidade. Depois querem que prenda quem rouba um celularzinho. Sou flamenguista, mas a notícia é triste pro Brasil. Pera aí, calma aí. O cara tá tentando fazer uma comparação também. Vocês concordam comigo bem? Mas né, ter a sensação de impunidade e tal. Tudo bem, uma coisa é o cara ter sensação de impunidade. Outra coisa é o cara contra-argumentar a favor ali de quem rouba um celular. Pô, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Um pior tipo de contra-argumentação que você poderia utilizar. Tudo bem você falar assim, nossa, um sentimento de impunidade, isso é triste e tal, mas você justificar que quem rouba o celular, pelo amor de Deus. Aí teve mais, vamos lá. E no Paraíba, 720 dias de suspensão do futebol e 100 mil de multa. Igor Karius, 360 dias de suspensão e 40 mil de multa. Aleph Manga, 360 dias de suspensão e 50 mil de multa. Vitor Mendes, 720 dias de suspensão e 70 mil de multa. Sávio, 360 dias e 30 mil de multa. Ele só falou isso. Ele estava falando aqui a respeito de jogadores que já foram condenados por questões de manipulação esportiva. Ou seja, querendo dizer que esses jogadores eles sofreram uma punição muito maior, ficando suspensos ali de 1 a 2 anos do futebol. E além disso, multas maiores também. Aí teve outro comentário aqui, Agora tá liberado para todos os jogadores do Flamengo manipularem resultados e não darem nada. Quando o jogador é do Flamengo, o sistema é comprado. Outro comentário. Isso se chama sistema. Outro torcedor aqui. Uma punição diferente para o mesmo fato. Condenado por 12 jogos. Isso não é condenação. Isso foi uma suspensão. A justiça brasileira é uma... E aí o cara colocou, né, o simbolinho ali do cocô. 12 jogos é até um absurdo com os demais atletas, que ficaram anos sem jogar. Corrupção solta no STJD. No fim, esses 12 jogos cairá para um jogo. Infelizmente, quando o time é do sistema, não dá em nada mesmo. Outro comentário aqui de outro torcedor. Engraçado, né? Se fosse jogadores de outros times, era banimento do esporte. Meu amigo, tá de brincadeira. Eu sempre falei para os meus amigos, a pena do Bruno Henrique não vai ser maior porque ele é jogador do Flamengo. Se fosse outro jogador de qualquer outro time,
eles iriam barrar o jogador por no mínimo 2 temporadas e uma multa grande. Aí teve mais comentários citando, né, os jogadores que foram condenados ali com 1 ano de suspensão, 2 anos de suspensão. Mais um comentário aqui, ó. O Flamengo se recuperou com as próprias pernas. Pernas do STJD, do governo, do Judiciário da Globo e da CBF. 12 jogos, isso é uma vergonha, comentou aqui uma torcedora. Nem me surpreende, é o retrato da justiça brasileira. Brasil com seus teatros, simplesmente uma piada, tudo isso, infelizmente. Daqui a pouco vai recorrer e voltará a jogar de novo. No Flamengo tudo pode. Piada. Depois as pessoas ainda acham que não há favorecimento para certos times no futebol brasileiro. 12 jogos com tanta prova assim? Teve outro torcedor que indagou, né, falando ali sobre a questão de ter provas. Só porque é jogador do Flamengo pegou uma condenação leve. Aí teve um aqui, ó. Se fosse jogador do Vasco, tava condenado a 10 anos, 1 milhão de multa. E o Vasco não ia mais poder jogar em São Januário. Essa aqui foi boa, cara. Mano, se fosse com o Vascão, filho. Com o Vasco tudo acontece, mano. Absurdo, o sistema é foda. Pros outros jogadores foi uma punição absurda. E pra ele, por jogar no Flamengo, não dá em nada. E aí, cara, galera, tem muito comentário, sério. Ó, eu tô aqui na página da BTB Sports BR, sabe? Esses comentários aqui. Depois quem quiser dá uma olhada lá. Mano, tem muito, cara, tem muito, sério. Isso que acabaram de publicar a notícia, tá? Com pouco tempo. Mas tem muitos comentários. Neto, o que você acha sobre isso? Galera, é o seguinte, eu não sou advogado, né? Eu não assisti o julgamento. O cara comentou aqui que teve várias provas. Nossa, com tanta prova assim... Só foi condenado a 12 jogos. Eu achei uma condenação bem leve, para ser muito sincero com vocês. Eu sabia que isso ia acabar não dando em nada. Eu até falei. Mas eu achei que pelo menos teria ali uma multa mais alta. Na verdade, galera, eu acho mais adequado nesses casos a multa ser bem pesada. Sinceramente. 60 mil reais de multa... Mano, 60 mil reais de multa... Os caras gastam isso num jantar. Os caras gastam isso numa passagem de avião. Pra ir viajar nas férias. Numa classe ali, sabe? Premium executiva. Então, 60 mil de multa é uma multa muito, mas muito baixa. Pelo que a gente viu ali, que discutiu aqui no canal, os valores envolvidos eram bem baixos. Mas assim, 60 mil pra um jogador, mano, o cara paga sorrindo. E além disso, o cara não vai estar suspenso nem da Conmebol Libertadores, tá? Ah, Neto, você acha que existe algum favorecimento para o jogador ser do Flamengo? Ó, eu acho que quando você tem jogadores de equipes maiores, eles têm um arcabouço jurídico melhor. O que eu quero dizer com isso? Ele tem advogados melhores. Ele tem uma consultoria jurídica melhor. Tinha um professor meu que ele não dava aula de direito para mim, mas ele era formado em direito e dava aula no curso de direito da faculdade. Que ele tinha outras formações também. Então ele pegava um pouquinho da parte de perícia pra gente e tudo mais, né? Perícia médica. E ele falava que a justiça brasileira, ela é uma peneira. E o cara que souber ser minucioso aos espaços dessa peneira, ele consegue escapar de muita coisa. Ele fazia essa analogia pra gente, né? Então, quando você tem advogados melhores, advogados mais preparados, um conjunto jurídico, mano, é capaz dos caras recorrerem até tirar essa condenação aqui. Ele não ficar nem os 12 jogos. Quando você pega um jogador, sei lá, de Série C, Série D, financeiramente falando, às vezes o cara ele não consegue pagar advogados do mesmo nível. Tão bons assim. É isso. Mas, na minha opinião, para casos como esses, a multa tinha que ser maior. Eu não sou nem assim, galera. Eu acho que você banir o jogador é um exagero, sendo bem sincero. Lembra que eu falei sobre o Paquetá, né? Que os caras estavam querendo banir o cara do futebol. Eu acho que isso é um grande exagero. Beleza? Porque, assim, a galera que usa plataforma de casa esportiva sabe muito bem o que tá usando. Ninguém é inocente aqui. Eu já fiz as minhas fezinhas, eu sabia muito bem aonde eu tava
colocando ali meu dinheiro. Ninguém é besta aqui. Então, eu acho que para essas condenações, o valor a ser pago tinha que ser maior, né? Sei lá, até linkar. Esse valor vai ser revertido para instituições de conscientização, a jogos de vício, sabe? Instituições ali que fazem trabalho social, enfim, qualquer tipo de trabalho social aí que envolva vícios ou outras práticas, etc, etc. Eu acho que seria mais prudente fazer isso. Beleza? É pesar um pouco mais no bolso. Porque senão sai com 12 jogos, 60 mil reais, que não é nada para os caras. Mais importante do que os jogos ser suspenso é também você aplicar ali financeiramente uma multa pro cara sentir no bolso. 10 milhões de reais. Pô, o cara vai sentir, mano. 10 milhões o cara vai sentir. Ainda mais se ele fez isso por tão pouco. Ele vai sentir. Eu não acompanhei o julgamento. Eu não sei se... o núcleo jurídico do Flamengo diz que confia no Bruno Henrique. O atleta não estava envolvido nem nada. Que vai recorrer, inclusive, da decisão para tirar a condenação. Para não ter nem essa condenação mínima. Então, assim, os caras parecem que sabem muito bem o que estão fazendo. Agora, sobre a questão da justiça no Brasil, aí já é outro tema. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto, valeu, falou. Aqui, cara, Bruno Henrique hoje, cara, explodiu aqui nas redes, né, cara? Teve a sua condenação aí a 60 mil reais de multa e 12 jogos de suspensão. Se você pensar, por um lado, é uma punição até branda, né? Pelo que a galera tava imaginando aí. De repente, poderia pegar 1 ano, 2 anos, poderia, pegar mais jogos, poderia, inclusive, até ser banido do futebol. Aí a idade dele, poderia, se pegasse uns 3 anos, 4 anos aí, sacaneava. Até 2 anos já dava ruim pra ele, né? Mas o chato, né, pra quem recebe uma punição dessa e se julga, e se diz que é inocente, é muito sacanagem, né? E aí é foda, né, cara? Se o cara é inocente, realmente espera ser inocentado na justiça e recebe uma punição dessa, é muito pesado, né? A gente olha assim, nesse aspecto, não, mas foi brando, mas para quem recebe é pesado, né? Esse que é o ponto também, né? Então a gente tem que ser justo aí. E agora o Flamengo vai recorrer, né? Cabe o time recorrer, né? Aí tá uma discussão se a punição vale apenas para os jogos do Brasileiro, né? A princípio sim, mas aí no STJD o pessoal lá tá querendo estender para Libertadores, mas é a Libertadores que tem agora, né? E o advogado do Flamengo entende que não, que vai ser apenas pelo Campeonato Brasileiro. Mas se pensar bem, né? Vamos supor que não consiga aí reverter a situação. Deixa na Libertadores também, cara. É menos jogo. Quanto mais jogos antes, né, tiver ali, for acontecendo, mais cedo ele volta pro jogo aí, entendeu? Aí tem um jogo da Libertadores para queimar também, mas, claro, é duro que Libertadores, né? O cara também não quer perder o jogador na Libertadores, né? Então tem que fazer uma escolha o Flamengo aí, né? Caso não consiga recorrer, caso não consiga reverter isso aí, né? É uma pena, né? É uma pena, né? E se você comparar com o que aconteceu com o Paquetá, porra, velho, Bruno Henrique se ferrou legal, né? O Paquetá, apesar de não ter sido condenado lá, teve a vida toda destruída praticamente, né? Perdeu 2 anos aí de muita grana que ele poderia ter ganhado e não ganhou, né? Cabe ele também ir pra cima lá. E como eu havia dito sobre o Paquetá, olha só a notícia que tem aqui no Metrópolis, no GE, dizendo que o Paquetá mais o West Ham, que é o time que ele joga, estudam processar a federação lá da Inglaterra por travar a negociação com o City. Porque, cara, ele foi acusado, travou a negociação, deu um bafafá do caramba, o cara ficou mal visto, né? Essa que é a verdade, ficou mal visto, e aí, cara, travou tudo a grana, travou a negociação, travou tudo, aí depois de 2 anos, quase, ele é inocente. Porra, aí, meu amigo, aí é sacanagem, né? Eu tinha falado que ele podia dar processo aí, mas não deu outra, olha aí, ó. Dito e feito, né? E agora o Bruno Henrique, aquele negócio, né? Vai ter que recorrer, Flamengo recorrer, advogado do Flamengo vai recorrer, e a mesma coisa, cara. Mesma coisa, é uma coisa que,
Claro, se ele conseguir reverter isso aí, vai ter que ir pra cima desse STJD também e exigir os seus direitos, né? Vamos que vamos. Tomara que ele seja inocente mesmo, né? Que é aquele negócio, né? E se ele for julgado como ele foi julgado e culpado, é muito triste caso ele seja inocente. Mas se ele for culpado, fazer o quê, né? Acontece. Não vai ter muito o que fazer, né? Vai ter que cumprir a pena. Tomara que ele consiga aí, caso ele seja inocente, reverter a situação. Bom, sobre as contratações aí que nós tivemos, né, nessa janela, recorde de Palmeiras, Botafogo também contratou. É só que o Botafogo é menorzinho, né? A galera não fala tanto. Sacanagem, né? Mas é verdade, pô. E aí, o Flamengo, pô, então, o cara parece que somando tudo dava 3,9 bilhões de reais, né? E o Zinho, o craquezinho, o Tetra, jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, foi importantíssimo pro Palmeiras. Eu adorava o Zinho, cara, porra. Eu amava o Zinho jogando no Palmeiras, cara. Fanzaço do Zinho. E ele, como comentarista, né, hoje a gente percebe-se que ele é muito mais flamenguista do que palmeirense, né? E aí ele comentou sobre as negociações, né? Não que ele seja... Ele foi justo no comentário dele, tá, gente? Não é porque eu acho que ele é mais flamenguista que palmeirense que ele falou isso, mas eu concordo com o que ele falou. Ele falou o seguinte, ó... na reportagem da ESPN, aqui no Coluna do Fla, ele falou que o Flamengo finalizou a janela de transferências com 4 contratações. E a última foi o Carrascal, né, do Dinamo de Moscou. Pro Zinho, na opinião dele, o Carrascal não vai ter espaço no Flamengo. Até porque o Arrascaeta tá jogando pra caramba, né, velho? Nas palavras dele, ele falou assim, ó... Vai ser difícil o Carrascal jogar. O debochado, que é o Arrascaeta, está arrebentando. É uma das melhores temporadas do Arrascaeta. Das contratações do Flamengo, só o Carrascal não vai ser titular. E até o Felipe Luiz andou criticando o Carrascal quando colocou o Carrascal, né? Falou assim, ó, talvez por querer mostrar a qualidade que tenha acabado perdendo bastante espaço e não gerando as situações que imaginávamos para que pudesse ser mais determinante. Temos um jogador com muito talento no nosso elenco e vamos lapidar para que ele possa virar ídolo da torcida nos próximos anos. O fato é que o Felipe Luiz deu orientação para ele. Felipe Luiz é um técnico rígido, já sabe disso, é muito rígido. Ele deu orientação para o Carrascal não fez o que ele queria. O Carrascal tentou demonstrar algo a mais, né? E hoje em dia, já sempre falo aqui, técnico nenhum gosta disso, cara. O técnico quer que o jogador faça o que ele manda e acabou, velho. Se ele tentar fazer algo a mais, e se algo a mais dá certo, mesmo assim os caras já ficam bravos. Agora, se não dá certo, aí, meu, aconteceu o que está acontecendo com o Carrascal agora. Ele mesmo falou, perdeu espaço, entendeu? Então, o Carrascal vai ter que lapidar. O que é lapidar? Falar, conversar, corrigir, né? Pôr no banco, deixar lá na geladeira, assim como ele está deixando o Wallace, né? Entendeu? É por aí. Então, na opinião do Zinho, o Carrascal hoje, nessa fase do Arrascaeta, não tá com muito espaço. Mas o Arrascaeta também é pouco esperto, né? Sabendo que vai chegar um cara já tava sabendo, que já desde o começo do ano, já tava falando que estavam querendo contratar uma sombra pro Arrascaeta. E aí, a hora que ele viu que o negócio começou a vir jogador ali, o cara começou a jogar bola, desde o começo do ano, jogar bola, tá jogando pra caramba, tá se cuidando, tá fazendo gol, realmente tá... Eu acho que foi uma das melhores temporadas dele no Flamengo. E coincidentemente, eu tava analisando aqui, ele tá para renovar contrato. E tá querendo um aumento salarial para chegar em 2 milhões de reais. E aí, né, velho, você começa a ligar uma coisa com a outra, né? Bicho é esperto também, né? Ninguém é bobo, né, nesse mundo, vamos falar a verdade. E ninguém é santo também. É bem isso, cara. O cara que viu que o negócio tava pegando pro lado dele, teve aquela conversa de vitalício, e a galera desceu a lenha, né? Então aí ele, cara, abaixou a cabeça, vou trabalhar, vou recuperar a minha posição aqui, vou ser o dono dessa porra aqui, da posição, ninguém me tira daqui, e vão renovar contrato, sim, porque daí ninguém vai querer deixar ele embora nessa fase que ele tá, né? Ao contrário do que aconteceu lá com o Gabigol, né? O Gabigol, cara, fez graça, né? Não se esforçou, até se esforçou, mas não dava certo. Daí no último jogo lá na Copa do Brasil, né? Nos últimos jogos lá, ele fez alguma coisa, mas daí não foi suficiente mais, já estava decidido o destino dele, né? Esse que é o fato.
Já o Arrascaeta não, ele tá jogando pra caramba assim como jogou o Bruno Henrique. Na época da renovação de contrato. Arrasou, né? Sei lá, né? É uma observação, né? O que você acha? Coloca no comentário aí. Mas que o homem é craque, o homem é craque. É isso aí, nação. Esses foram os comentários de Tadeu. Deixa o palmeirense falar e Neto opina pouco. Os créditos estão na descrição, caso vocês queiram acompanhar e assistir mais vídeo deles. São palmeirenses que falam muito sobre o Flamengo. Eu acredito que eles sejam um pouco aí flamenguista. Eles sempre falam bastante do Flamengo, reagem sobre os jogos do Flamengo e as notícias do nosso Mengão. Dito isso, Bruno Henrique condenado, 12 jogos, 60 mil de multa. O que é que você, torcedor do Flamengo, acredita, acha sobre isso? Foi uma punição branda, leve? Você esperava que ele fosse inocentado? Porque ele foi julgado e condenado. Lembrando, né? Estão falando muito sobre ser uma pena leve, branda, pelo fato dele jogar no Flamengo, mas ele foi condenado. Isso é para se ressaltar que a justiça não ficou impune, né? Visto que eles identificaram que ele realmente errou e participou dessa manipulação aí de cartão amarelo em casas apostivas. Então, o Flamengo ele vai recorrer da decisão, porque vai desfalcar em jogos importantes. O Bruno Henrique vai jogar somente nas últimas 5 rodadas do Brasileiro. E se o Flamengo passar, que eu acredito que vai passar, na Libertadores, chegue até a final e ganhe a Libertadores, ele pode jogar normalmente para a Libertadores. Porém, eles estão tentando expandir isso também para Conmebol, que ele não jogue a Libertadores. Quais são, então, os jogos que Bruno Henrique vai desfalcar no Brasileiro? Eu trouxe aqui para vocês. O site GL traz essas informações, a data e os confrontos que Bruno Henrique vai desfalcar. 14/9, Juventude e Flamengo, na casa do Juventude. 21/9, olha o clássico dos milhões. 21/9, Flamengo e Vasco. E a gente sabe que Bruno Henrique é rival, né? É o rei dos clássicos e vai desfalcar nesse jogo muito importante. Corinthians e Flamengo, 28/9, na Arena Neoquímica, Itaquera. Flamengo e Cruzeiro, olha que jogo importante, né? Contra o vice-líder ali. Dia 5/10, Bahia e Flamengo na Arena Fonte Nova, Salvador. Botafogo e Flamengo vai ser também no jogo na casa do Botafogo, dia 15/10, Nilton Santos. 19/10, Flamengo e Palmeiras. Jogo importante. É o vice-líder, um terceiro colocado ali. Então o Flamengo pega o Cruzeiro, pega o Palmeiras, pega o Bahia. Isso sem Bruno Henrique, tá? Esses jogos todos sem Bruno Henrique. Mas continua também aí. Fortaleza e Flamengo, lá no Castelão, 26/10. Flamengo Sport, 2/11 de novembro. 5/11 contra o São Paulo, no Morumbis. Flamengo e Santos, 9/11. E o outro clássico, Fluminense e Flamengo, 19/11. Ou seja, o Flamengo vai enfrentar todos os seus rivais, todos os clássicos, sem Bruno Henrique. Sendo que ele é o rei dos clássicos. Pega o Vasco, pega o Botafogo, pega o Fluminense, pega o Palmeiras, pega o Cruzeiro, pega o São Paulo, pega o Bahia. Todos esses times aí são rivais. E os que não são rivais, teoricamente falando, é os que estão brigando ali, pau a pau ali na frente com o Flamengo, segundo, terceiro e quarto colocado no Brasileiro. Jogos importantes, mas lembrando que o Flamengo aí vai recorrer da decisão, os advogados de Bruno Henrique do Flamengo aí estão trabalhando em conjunto para que essa pena aí diminua e ele consiga voltar a jogar o Brasileiro antes dessa punição aí que o STJD referiu a Bruno Henrique. E você, torcedor do Flamengo, o que é que você achou sobre isso? Concorda, não concorda? Foi branda, não foi branda? 60 mil, pouco, muito. Um jogador do Flamengo que ganha 2 milhões é troco de pão. Mas prejudicou o jogador do Flamengo, que é uma peça fundamental para Felipe Luiz. Vai surgir vaga agora no time, no Brasileiro. Pedro será titular absoluto, surge a vaga ali de Plata. Plata pode jogar como centroavante, Luiz Araújo volta a ser titular.
Então o Felipe Luiz vai precisar fazer algumas mexidas ali no time principal. Dito isso, agradeço você, torcedor do Flamengo, que ficou até o final. Curta esse vídeo, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilha com seus amigos, familiares e opine aqui nos comentários. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Saudações rubro-negra. Abraço, nação.